Boa noite, eu me chamo Rafael Ranconi e, como critério de continuidade à disciplina de banco de dados espaciais, referente à atividade proposta pelo professor, nós vamos expor algumas considerações e alguns resultados alcançados mediante a utilização do PGAdmin, né, referente às extensões post, a extensão posts relacionado à atividade de ocupações em áreas de preservação permanente. Bom, como critério de apresentação relacionado à abordagem em relação à especificação do tema, justificativo, objetivos e definição de dados, nós temos que o banco de dados ele pode ser entendido como uma coleção organizada de informações interrelacionadas. E, por conta disso, desse conglomerado de informações que podem expor diversidade de subsídios para a tomada de decisão, nós entendemos que isso se encaixa perfeitamente na proposição de temática do trabalho de conclusão de curso, que é o cadastro territorial multifinalitário, voltado ao planejamento e gestão urbana, tendo em vista que ele vai, novamente, subsidiar e fundamentar a tomada de decisão por parte dos gestores públicos, principalmente por se ter um conglomerado de informações que são pertinentes para diversas áreas, não só para a parte social, mas também para a parte ambiental e econômica. E, em função disso, foi proposto estruturar um banco de dados espacial, utilizando o software PostgreSQL, de uma área de interesse do córrego, da APP do córrego Areião, situado na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul. E principalmente para demonstrar como é que está a ocupação da área de preservação permanente desse córrego, com foco principalmente em lotes, né, a parcela da ocupação nas imediações, e que, porventura, tende a ser ou não recuperada por questões de demolição, por questões de manutenção da área que deve ser ocupada regularmente e a área que deve ser desapropriada mediante ações de reintegração de posse. E, em função disso, esse tipo de modelagem ele é muito importante porque ele vai demonstrar como é que está a questão do uso e ocupação do solo. E ele poderá ser estendido também para outras áreas, não só as áreas de preservação permanente, mas outras áreas de interesse ambiental, visando principalmente o planejamento e o uso sustentável dos recursos naturais, que no caso é o uso do solo ou a captação de água para fins mais ou menos nobres. Então, a existência de um cadastro de edificações que, porventura, estejam localizados em áreas de preservação permanente, novamente, ela vai municiar a municipalidade ao planejamento de ações de fiscalização, assim como meios de tomada de decisão, né, em frente à questão da regularidade das edificações em questão. Então, em função disso, mais uma vez, só para esclarecer, nós fizemos uma delimitação de área de interesse no perímetro urbano da cidade, numa parcela, né, de interesse, só para demonstrar como que está sendo a aplicabilidade, a usabilidade dessa modelagem no software em questão, no PostgreSQL. Então, em função disso, o objetivo geral do trabalho foi identificar áreas, lotes irregulares que intersectam a APP do córrego Areião, utilizando a metodologia de buffer geoespacial, e que será alcançado mediante os objetivos específicos de quantificar o número de lotes irregulares, mediante um cadastro pré-existente, e quantificar a área, a metragem quadrada de APP afetada pela intersecção com os lotes urbanos. Dando continuidade ao que foi explanado pelo colega Rafael, eu pretendo apresentar agora como a origem dos dados, né, que nós trabalhamos e também como nós desenvolvemos esses dados, tanto dentro do PGAdmin, né, quanto dentro do QGIS. Eu vou estar projetando a minha tela aqui para a gente ir acompanhando, só um segundo.
Está ok minha tela? Só confirme, por gentileza. Está a Tá sim, projeção? tá mostrando. Ok, muito obrigado. Bom, inicialmente nós trabalhamos dentro do PGAdmin, né, criando o banco de dados que nós iremos trabalhar. No caso, foi nomeado como análise em margem areião. Né? Entrando aqui, clicando com o botão direito em cima de databases, aperta Create, e aí você consegue criar o banco de dados. No caso, o nosso banco de dados já foi criado, não vou criar ele novamente. Então, esse seria o primeiro passo. E no segundo momento, nós iremos começar a trabalhar com os dados vetoriais. Só falando um pouco sobre a origem desses dados, eles foram obtidos inicialmente, no caso, os dados vetoriais do curso d'água foi obtido a partir da Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade. Eles trabalharam esse vetor a partir de uma ortofoto realizada com drone. Então, esse curso d'água foi totalmente mapeado. E a partir dessa ortofoto que foi criada, né, através do processamento das imagens, foi possível vetorizar esse curso d'água. Então, esse foi o primeiro dado que nós trabalhamos. Posteriormente, o outro dado que a gente também trabalhou foi os dados dos lotes em si. Então, no posto de atendimento ao contribuinte aqui do município, nós temos um cadastro. Esse cadastro ele é feito integrado com a Secretaria Municipal também da cidade, e ambos esses setores, eles trabalham nessa parte de vetorização dos dados dos lotes, desmembramentos e afins. Então, esse shapefile foi obtido lá, e ele vem com algumas informações quanto a quadro, a vila, o lote, o BIC, né? E além das informações espaciais deles. Então, esses foram os dois dados iniciais que a gente trabalhou, e a partir deles a gente procurou obter mais dois dados, né? Que esses dados, no caso, eles foram trabalhados dentro do PGAdmin. A partir do uso da extensão PostGIS, nós tivemos como objetivo, né, conforme o colega já destacou, criar um buffer, né, a partir desse dado vetorial do curso d'água, um buffer, no caso, de 30 metros, que corresponde à área de preservação permanente, conforme regulamentado, né, na Lei Federal 2.651, né, o Código Florestal. No caso, essa aplicação de 30 metros, ela se enquadra porque o curso ele tem uma largura menor do que 10 metros. Né? No caso ali, se a gente for fazer uma média de todo o percurso dele no entorno da nossa cidade, vai dar algo entre 2 e 3 metros, com alguns postos um pouquinho maiores que vai dar uns 7 metros. Mas então, no geral, a gente aplica essa PP de 30 metros, daí o porquê de ser 30 metros, o buffer que nós temos o objetivo de criar. A partir do momento que a gente criou esse buffer dentro do PGAdmin, nós tivemos como objetivo comparar ele com as áreas desses lotes que a gente consegue ver. Então, a partir dos lotes e do buffer, nós fizemos uma análise, né, tivemos como objetivo fazer a análise de intersecção, isso também sendo feito dentro do PGAdmin. A partir dessa análise, nós também tivemos como objetivo, além de determinar quais seriam os lotes que estariam irregulares por estarem sobrepostos da APP, também mensurar toda essa área que estaria de APP degradada desse curso da água, que é um curso bastante importante aqui para o nosso município. Então, esses foram os objetivos principais. Fazer um buffer, né, de 30 metros correspondente à APP, trabalhar a sobreposição e mensurar essa sobreposição. Então, inicialmente, né, nós criamos o banco de dados dentro do PGAdmin. Posteriormente, adicionamos esses dados vetoriais que eu já acabei de explicar a origem dentro do QGIS. E aí, ao adicionar aqui, fizemos a conexão, né? Adicionar nova camada, adicionar camada PostGIS, e aqui fizemos a conexão com o banco de dados que estava integrado no PGAdmin. Ao conectar aqui, basta, após a conexão, vemos aqui em banco de dados, gerenciar banco de dados, né? Já vai estar aparecendo o banco de dados que nós criamos no PGAdmin, e aqui nós importamos essas duas camadas, né? Tanto o lindeiros underline Paul, quanto o córrego Areião, né? Então, dessa maneira, os dados estão importados dentro do PGAdmin. Ao clicar e selecionarmos aqui o banco de dados, né, nós podemos já constatar que lá em Public, né, tabelas, esses dois dados vetoriais, né, foram importados em forma de tabela para dentro do PGAdmin. No caso aqui seria o Lindeiros, né, e Lindeiros Paul e o córrego Areião. Os outros estão aqui porque já são as tabelas que a gente criou ao longo do processo aqui dentro do PGAdmin. Então, só para a gente trabalhar o nosso script aqui,
O script que foi utilizado dentro do PGAdmin, primeiro, foi criada a extensão, né, adicionada, né, habilitada a extensão PostGIS, né. Posteriormente, os dados, eles foram, tanto os dois dados, né, vetoriais que foram adicionados aqui dentro foram conferidos, né, dando comando select, para ver se as camadas estavam ok, as colunas estavam certinho aqui. E também aqui do Lindeiros, né, foi conferido. E aqui tem um detalhe, conforme foi nos orientado, foi nos ensinado, né, o ideal é que essa camada que traz esses dados geométricos sejam a última dentro das colunas, né, por uma questão de padronização, configuração e assim, de evitar erros, né. E isso não acontece dentro da nossa camada que foi adicionada, né, da nossa tabela que foi adicionada, Lindeiros Pool. Então, o primeiro trabalho que nós tivemos aqui de script, né, dentro do PGAdmin foi criar uma nova tabela, né, foi no caso dessa tabela chamada lotes lindeiros aqui, com as colunas, né, o ID, a vila, quadra, lote, BIC e aqui com destaque, né, a camada de geometria, deixando ela em último para fazer essa padronização. A partir do momento que a gente fez essa padronização, bastou inserir, né, usando esse comando de inserir, né, dentro dessa nova tabela que foi criada, os dados obtidos a partir da camada anterior, que era de Lindeiros Paul, né, eu falo camada, mas no caso da tabela, que a gente está trabalhando do PGAdmin. Então, a única diferença que a gente fez foi colocar em ordem essas colunas para que o dado geométrico ficasse por último dentro da coluna. Então, dando o comando no select aqui, né, nessa tabela, a gente já consegue constatar que as colunas ficaram na sequência correta e a coluna de geometria ficou por último. Então, assim, buscando dar mais qualidade e otimizar o nosso banco de dados. Agora, sim, após organizar, tratar esses dados iniciais, né, e criar essa nova tabela que tem essa sequência correta, nós passamos ao objetivo de criar um buffer que corresponderia à camada de 30 metros. Então, a primeira medida que tomamos foi criar uma nova tabela, onde iriam conter esses dados de buffer. Então, a partir do momento que nós criamos essa tabela app córrego, e dentro dela foi inserida, né, a partir do comando stbuffer, com a informação da coluna, e no caso aqui, né, a gente tem o sistema de projeção, que é o sistema de projeção CIRGA 2000 UTM 21S, que corresponde à nossa cidade aqui em Amambai. Então, esse é um sistema métrico que nós estamos utilizando. Então, a partir do momento que nós utilizamos o sistema metros, a unidade que o comando stbuffer considera é em metros. Então, como a app que a gente queria era um buffer de 30 metros, ele considerou isso e gerou o buffer de 30 metros a partir desse comando. Então, aqui já foi criado, né, e inserido dentro da tabela que nós criamos. Então, se a gente for conferir essa tabela, a gente já consegue ver que ele criou um ID, né, conforme a gente selecionou na criação da tabela, um ID serial, né, que não pode repetir, e aparece já o buffer aqui, que foi criado a partir do dado do córrego, né? Então, lá já começa a aparecer o buffer de 30 metros. Então, dando sequência, tendo sido criado o buffer, bastou agora nós trabalharmos com os dados de intersecção, porque os lotes eles já eram polígonos, né? Agora nós criamos o polígono do buffer, então vamos partir para a parte da intersecção. Primeira coisa que nós fizemos foi criar um dado, no caso uma nova tabela, que iria conter tanto os IDs, né, da app do córrego, né, quanto correspondente ao buffer, no caso, quanto ao dos lotes lindeiros, né? Então, a gente teria o registro de qual área de app e também dos lotes estariam sendo correspondentes às áreas de intersecção, né? E após essas duas colunas, uma terceira coluna para receber esse dado geométrico de intersecção. Então, após criar essa tabela, nós partimos para o preenchimento dessas colunas. Então, dando um comando para passar os IDs, né? Tanto os IDs da app do córrego, quanto os IDs dos lotes lindeiros para essa tabela, e também considerando, no caso, né, apenas os lotes e a app que estiverem intersectando uma outra. Então, com esse comando, né, de intersect into, né, from, join e on, né, e utilizando também o comando st-intersect, né, do PostGIS, nós conseguimos determinar quais lotes e quais áreas de app estão sendo sobrepostas, né? Então, conferindo aqui, né, ele criou os IDs, né, no caso um ID referente a tabela que foi criada de intersecções de app, né? Aí os IDs da app e os IDs dos lotes lindeiros para a gente conseguir identificar aqui quais lotes estavam sobrepostos à app. Então, aqui a gente já consegue identificar, já temos
o primeiro objetivo atingido, né, no caso o segundo, né, o primeiro objetivo foi criar o buffer, como eu já demonstrei, nós conseguimos atingi-lo. O segundo objetivo seria identificar quais lotes e quantos lotes estariam intersectando a app. Então, aqui a gente já consegue identificar que foram 73. Né? Então, ficou faltando um objetivo, que no caso seria o objetivo de descobrir qual seria a área que em quantidade, né, de app estaria degradada ou estaria antropizada, né, que não estaria para a finalidade dela. Então, dando o comando seleção, né, que seleciona tudo, né, todos os dados da coluna, e o ST área, a gente conseguiu identificar qual foi a área que estava sobreposta, né, a somatória da área, que seria 68.045 metros quadrados. Então, a gente já conseguiu atingir aqui o terceiro objetivo determinado do nosso trabalho. Após isso, né, antes de passar esses dados para a gente visualizar no QGIS, fizemos algumas conferências, que seria, no caso, com relação à validade das geometrias. Primeiro, pensando nos buffers, nas tabelas que gerariam os arquivos vetoriais mais importantes para a gente, no caso, seria esses de intersecções, né, que foram constatadas, que aí, dando o comando, a gente verifica que não tem nenhuma geometria inválida. E o outro dado que também foi criado dentro do banco de dados foi o dado do buffer, né, que seria correspondente à app. Também constatamos que não foi constatado geometrias inválidas. Então, os dados ali estão saudáveis, né. Posteriormente, né, após concluir todo esse aspecto de montagem dos dados dentro do SQL, por uma questão de otimização do banco de dados, do processamento dele, nós executamos o comando vacuum analyse, que tem esse objetivo de estar limpando algumas truplas que ficaram perdidas, mortas, né, no meio, dados que nós apagamos ao construir todo esse script, e utilizamos esse comando para otimizar e apagar esses dados perdidos aí no meio. Então, após fazermos toda essa parte, bastou apenas importar essa coluna do buffer que foi criada dentro do SQL, né, do PGAdmin, e importar também os dados de intersecção, que ambos foram criados dentro do PGAdmin. Então, a gente acessando aqui o QGIS novamente, nós vamos novamente aqui na camadas, né, adicionar a camada Postgres, né? No caso, o banco de dados nosso já vai estar conectado. Aqui estão todos os dados de tabela que nós temos lá dentro, basta importar. No caso aqui eu já importei, né? São esses dados aqui. Então, este foi o resultado que nós obtemos. Então, as linhas pretas aqui seriam os lotes, né? Esses polígonos vermelhos, né, de cada lote são as áreas que intersectam, né? Então, isso aqui foi gerado dentro do PGAdmin. E aqui, esse polígono azul, né, com chanfrado aí, né, azul também, ele é o buffer que foi criado dentro do QGIS. Então, dentro do PGAdmin. Então, a partir desses dados, nós conseguimos criar as intersecções. Então, conseguimos aí trabalhar os objetivos que foram propostos. No princípio seria isso. Passo a palavra para o Anderson. Então, continuando aqui, então, a gente vimos aí que os resultados que a gente colocou, né, a gente conseguiu cumprir, né, que a análise, né, e os objetivos propostos nesses estudos, eles foram alcançados, né. Então, a quantitativa ali do número de lotes irregulares, né, do total de 175 lotes que margeiam ali o córrego Areião, 73 lotes, eles sobrepõem essa área de preservação permanente, né? Dando o total da área que o Daniel falou anteriormente de 68.045 metros quadrados e 66 centímetros, né? 6,8 hectares, né? Que da APP, né? Que é afetado por esses lotes da área de estudos. A gente pode concluir que, assim, trabalhar com banco de dados, ele é muito importante, né? Assim, num ambiente de produção, num ambiente de vários lotes, muita quantidade de dados, é muito importante, porque várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo, para armazenar também, né? Então, isso vem apresentar um papel muito importante dentro de uma organização, e da questão da gestão de informações também, né? Que são ali interrelacionadas entre elas, né? Vem facilitar essa análise, a manipulação, que trata
ali dentro do CTM, né, do Cadastro Técnico Multifinalitário. Então, com isso a gente conseguiu atingir esses objetivos, né, criando lá o buffer de 30 metros do córrego lá no poste gris. Também a gente conseguiu verificar quais esses lotes que se sobrepõem, né, a essa área, né, que nos revelando esse total de 73 lotes e 6,8 hectares. Né? Então, do modo geral, o resultado foi muito satisfatório, porque a gente conseguimos alcançar esses resultados, embora ainda, com certeza, a gente pode ser melhorada a metodologia empregada, pode ser melhorada alguma situação que não tenha sido 100%, mas o resultado ele foi muito satisfatório, né? E esses resultados ainda, eles são muito essenciais, né, para uma gestão ambiental, a gestão urbana, né, e eficaz ali que a gente possa também fiscalizar, né, o cumprimento dessas normas legais, que venha contribuir ali para a conservação, né, tanto dos recursos hídricos, também quanto do planejamento urbano sustentável e também da moradia, né, que é muito importante, na beira de córregos e lugares onde são perigosos ou onde precisa ser preservado necessariamente, né? Então, é isso a nossa análise e o nosso trabalho. Né? Ok, boa noite a todos, obrigado. E é isso. Valeu.